Hoje eu vou falar sobre a segunda multiplicação dos pães, porque a gente lê a Bíblia e às vezes a gente só entende a parte histórica, a gente só vê a parte física do acontecimento. Mas a Bíblia é um livro espiritual. Toda ela tem uma lição importante para nós. Então eu quero explicar hoje sobre a segunda multiplicação dos pães, a parte espiritual da coisa. Aqui está dizendo no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Jesus aqui, ele está mostrando que ele tem compaixão das pessoas necessitadas, mas ele só pode ajudar aquelas que estão seguindo ele. Ele falou com os discípulos: eu tenho compaixão da multidão. E ele explicou por quê. Ele disse: porque já faz 3 dias que eles estão comigo. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus. Se você não está seguindo Jesus, ele não tem como te ajudar, porque você não está em sintonia com ele. Aí, quando vem a necessidade, quando vem a luta, ele não te responde na oração. Mas aquelas pessoas que estão com ele nunca são despedidos de mão vazia. Nunca hão de desfalecer pelo caminho. Como é que se segue Jesus? Quando você mantém uma comunhão com ele através das Escrituras, você lê a Bíblia diariamente, você procura ouvir a pregação, entender o que Deus diz, principalmente quando você procura fazer conforme aquilo que você aprende, aquilo que ele quer que você faça. Então, quando surge a luta, quando vem a necessidade, você ora e Deus imediatamente supre a sua necessidade. Ou seja, ele responde à sua oração, te dando aquilo que você necessita. Ele nunca despede você de mão vazia. De acordo com o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 33, Jesus comentou com os discípulos que ele não queria despedir a multidão sem antes lhes dar o alimento, para que elas não viessem a desfalecer no caminho. E os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazer de pão essa multidão imensa aqui no deserto? Os discípulos se perguntavam: como é que nós vamos fazer? De onde é que nós vamos tirar pão suficiente para alimentar essa multidão? E ainda hoje, diante de um problema, muitas vezes nós temos a mesma atitude. O olho físico só vê aquilo que está diante dele. A nossa mente age movida pela emoção das coisas. Mas Deus disse que o justo viverá da fé. Tem momentos em que a gente tem que fechar os olhos para a saída que o mundo oferece, e que na maioria das vezes não há saída, e procurar enxergar com os olhos da fé. Os discípulos murmuravam entre si: de onde a gente vai tirar pão nesse deserto? É impossível. E talvez você pense assim: para mim não tem mais jeito. Humanamente falando, pode ser que não tenha jeito. Talvez o seu caso não tenha mais solução. Mas Jesus falou diferente. Ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Talvez você diga: eu não consigo largar esse vício. Ou a minha doença é incurável. Ou o meu filho, a minha filha não tem mais jeito. O meu casamento acabou, não tem volta. Minha vida está arruinada. Ou eu já estou velho, estou velha, não tem mais esperança. Esqueça tudo que está diante dos seus olhos e olhe com os olhos da fé. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Foi Jesus quem falou e ele não falaria mentira. Jesus perguntou para os discípulos: quantos pães vocês têm? E responderam: 7. Vamos prestar atenção aqui
Porque o que difere a Bíblia de outro livro qualquer é que a Bíblia é um livro espiritual. Quem lê a Bíblia do modo natural só vai entender do modo natural. E está escrito que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele aquilo é loucura. Ele não pode aceitar, porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. Então, antes de ler a Bíblia, a gente tem que orar, tem que pedir a direção do Espírito Santo, senão a gente vai ler e não vai entender nada daquilo que Deus está falando. Nós vamos entender só aquilo que está escrito, só as letras. E Jesus falou que a letra mata. O que vivifica é o Espírito. A Bíblia só tem valor quando você entende o lado espiritual da coisa. É aí que funciona para você. O resto é história. História real, sim, mas é história. Não basta nós conhecermos a história. A Bíblia é viva. Nós temos que ouvir a voz de Deus falando conosco, porque é ela que traz a fé. A fé só vem quando a gente ouve a voz de Deus. Mas então, voltando aqui, preste atenção para você entender. Jesus perguntou para os discípulos: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. O número 7, agora eu vou falar de modo espiritual. O número 7, ele simboliza totalidade. Pão é símbolo de doutrina. O pão simboliza a presença de Deus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus perguntou aos discípulos: quantos pães tendes? Espiritualmente falando, é como se Jesus perguntasse para eles: como é que está a comunhão de vocês com o Pai? Quanto de doutrina, quanto de fé em Deus vocês têm? E eles responderam: 7. Em outras palavras, estamos prontos. Temos 7 pães, ou seja, já temos a instrução de que nós precisamos. Veja bem, talvez a sua oração não está funcionando porque você ainda não prestou atenção no que a Bíblia ensina. Não é possível saciar a fome sem que haja pão. Não estou falando de fome física. Claro que Deus supre a nossa necessidade física, mas eu estou falando espiritualmente. Jesus falou que ninguém deve ficar preocupado com aquilo que haverá de comer, o que haverá de vestir, porque o nosso Pai Celestial, ele sabe que a gente precisa dessas coisas. Então Jesus disse que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Agora, eu estou chamando a sua atenção aqui para a parte espiritual. Eu estou falando da solução do seu problema, da cura da sua doença, da prosperidade financeira também. Mas não adianta a pessoa ter dinheiro se ela não tiver saúde, se ela não tiver felicidade, se não tiver paz. Se você não tiver a palavra, se você não tiver Jesus, o pão verdadeiro que desceu do céu, você não sacia essa fome de Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quem se alimenta de Jesus, quem se alimenta da palavra, da revelação que Deus dá, essa pessoa jamais vai passar por necessidade. E quem crê em Jesus não fica sedento de bênção, porque Deus responde toda oração feita em nome de Jesus. Às vezes é preciso orar várias vezes por um assunto, até que nós entendamos perfeitamente aquilo que Deus tem, aquilo que Deus diz a respeito daquele assunto. Às vezes nós temos que passar dias meditando sobre um assunto, até que a nossa fé seja fortalecida, de modo que nós não duvidemos nem que quisesse. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas sem ele você não consegue solucionar o seu problema. Jesus afirmou: eu sou a videira,
vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo depende dele, da palavra e da ação do Espírito Santo. Nenhuma oração vai obter resposta se não tiver por base a palavra de Deus. Bom, então, depois que os discípulos informaram que eles tinham os pães, quer dizer, estavam preparados, tinham fé, o que foi que Jesus fez? Ele logo mandou o povo se assentar no chão. E tomando os 7 pães, e havendo dado graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram pela multidão. Preste atenção nesse detalhe. Jesus não entregou o pão diretamente ao povo. Muitas vezes, Deus não dirige diretamente à pessoa porque ela não está com a mente preparada para entender. Então Deus não dá a revelação da palavra. Às vezes você lê a Bíblia e você só entende aquilo ali, a letra, literal, mas você não tem nenhuma revelação a respeito daquilo. Por quê? Porque você não está preparado para receber aquela revelação. Então, Jesus usa os seus discípulos para fazer isso. Ele dá a revelação para os discípulos transmitir a você. O discípulo recebe do mestre e distribui ao povo. No versículo 8 diz, tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou. Quer dizer, alguns peixinhos aqui, espiritualmente falando, podem significar algumas experiências, alguns testemunhos de bênçãos que os discípulos já haviam passado por aquilo ali, haviam visto Jesus fazer. Eles já tinham umas experiências com Jesus. E Jesus mandou que estes peixinhos também fossem distribuídos. Às vezes eu conto aqui algumas coisas que se passaram comigo, algumas experiências que eu já tive na fé, são alguns peixinhos. Agora tem um detalhe, veja o que diz no versículo 6, Marcos 8:6, que Jesus mandou ao povo que se assentasse no chão. Para receber o pão do céu, a palavra de Deus, você precisa ser humilde o bastante para aceitá-la como ela é. Não é do jeito que você quer que seja, é como ela é. Tem gente que não concorda, tem gente que não aceita a palavra, não aceita que aquilo que está escrito é verdade. Isso é uma estratégia do diabo. Enquanto você buscar meios naturais de resolver o seu problema, Deus vai ficar assistindo de camarote. Ele deixa você se esforçar para ver se você consegue resolver o seu problema, com seus próprios esforços. Veja que ninguém recebeu o alimento enquanto não se assentou no chão. Esse assentar no chão significa duas coisas. Primeiro, para a pessoa receber algo de Deus, ela tem que se despojar de todo o preconceito religioso. Ela tem que pôr de lado tudo aquilo que ela aprendeu na religião e receber a palavra de Deus de bom grado. Segundo, ela tem que se colocar totalmente na dependência de Deus. Enquanto você achar que você vai resolver a sua situação com as suas próprias forças, com a sua capacidade ou com a ajuda de outro ser humano, você não vai conseguir. Porque o problema que você enfrenta é de origem espiritual. Diz a Escritura que a nossa luta é espiritual. Então, nunca se deixe levar pela emoção. Você não pode lutar com seu problema na arena da razão. Enquanto a gente se deixar levar pelos nossos próprios sentimentos, nós vamos perder a luta. Enquanto o diabo conseguir manter você na razão das coisas, naquilo que a sua mente consegue imaginar, naquilo que o seu olho consegue ver, naquilo que você aprendeu de ciência desse mundo ou da religião, ele vai te vencer.
Mas se você levar ele para a arena da fé, você vai derrotá-lo em todas as batalhas. Então não permita que o diabo te faça pensar nas circunstâncias do mundo. Como assim? Você começa a olhar para a dificuldade que vem no seu pensamento, casos semelhantes que aconteceu com outras pessoas. Aquilo que aconteceu com fulano, com cicrano, você pensa, ele não conseguiu se safar, entendeu? Ele teve o mesmo problema e não conseguiu recuperar. Não olhe para isso. Se o diabo conseguir trazer para você a razão das coisas, conseguir fazer você ficar comparando o seu caso com o outro, ele te derrota. Você tem que olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Então, você tem que pegar o pão e o peixe que Deus te dá, isso é a promessa e o testemunho de Deus, se firmar naquilo que a Bíblia diz a respeito do assunto e não abrir mão. Jesus ordenou que o povo assentasse no chão, depois ele distribuiu o alimento. Isso significa o quê? Que só depois que você se convencer de que você não vai vencer sem Jesus, que não é com as suas forças, não é com a sua capacidade, nem com os recursos que você tem, mas sim com o poder de Deus, aí Deus entra em ação e aí é que a sua vitória vem. O versículo 8 diz, comeram, pois, e se fartaram. Quando a pessoa come do pão e do peixe, ela se sacia. Quando ela come da palavra de Deus e toma para si aquilo que ela já tem de experiência, aquilo que ela já tem de conhecimento, aquelas promessas que Deus já fez e que ela guardou no coração, então ela se sacia. Não importa qual é o problema, não importa quantos problemas ela tem, porque do mesmo modo que o pão e o peixe que Jesus deu para o povo foi suficiente para alimentar a todos que estavam ali, e era uma multidão, assim também a palavra que Deus fala ao seu coração, a promessa que Ele te dá, o entendimento que Ele te dá da palavra, é poderoso bastante para colocar fim em todo o seu sofrimento e suprir todas as suas necessidades. Não importa se é pouca fome, se é muita fome, se o problema é grande, se o problema é pequeno. Veja que todos ficaram saciados e dos pedaços que sobejavam, levantaram 7 cestos cheios. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe por que todo mundo comeu até ficar saciado e ainda sobrou alimento? Eu imagino por quê. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Tudo que Deus faz é com abundância. Não tem miséria. Quando você crê de fato na palavra, o Senhor Deus ele não vai te dar somente a bênção que você pedir. Ele vai te saciar de tal modo que vai sobrar bênção para você recolher, para guardar e para ajudar outras pessoas. Diz no versículo 9 que eram cerca de 4.000 homens e Jesus, depois de alimentar eles, os despediu. Meu querido, minha querida, se você gostou desse vídeo, não esquece de marcar aí no YouTube que você gostou. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Para fazer o seu pedido de oração, ou para colocar o seu nome aqui e o de seus familiares no meu caderno de oração, eu vou deixar o meu zap aí na tela. Você pode mandar no zap o seu pedido de oração, mas atenção, não adianta ligar para esse número, não adianta fazer chamada de vídeo, esse número ele só recebe mensagem no zap. É só para você deixar o seu nome para oração, ou fazer o seu pedido de oração. Você pode gravar um áudio ou pode mandar uma mensagem de texto. Você não vai ter resposta pelo zap, mas pode ter certeza de uma coisa: eu vou orar para você com o maior prazer. Outra coisa,
Quando você deixar o seu nome para oração, o seu nome vai estar anotado aqui. Sempre que eu orar, eu vou estar orando por você. E sempre que eu postar novo vídeo, eu vou também estar comunicando você. Eu vou estar mandando o link do novo vídeo para você. Agora feche os seus olhos e deixe eu orar com você. Pai, olha para estas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com conflito nos pensamentos, alguém que tem uma doença séria no sistema da visão, da audição, no aparelho respiratório, no coração, no aparelho digestivo, no aparelho reprodutor, na pele, nos ossos, nas juntas, nas cartilagens, no sistema linfático, no sistema hormonal, no sistema imunológico. Deus, eu oro por alguém que está muito atribulado. Alcança, meu Deus, com o teu poder, essa pessoa que está sofrendo com qualquer mal. Visita também essa outra pessoa que anda triste, desanimada, essa que está com a vida toda atrapalhada, toda amarrada. Em nome de Jesus, eu proíbo o mal de continuar nessa vida. Eu digo, diabo, tira a tua mão dessa pessoa. Pega tudo que é teu e saia em nome de Jesus Cristo. E você diz, graças a Deus. Amém.